que muda de fato com a nova lei da nacionalidade portuguesa. A lei que altera as regras para a nacionalidade portuguesa, promulgada pelo presidente no dia 3 de maio de 2026, foi publicada no dia 18 de maio de 2026 e entrou em vigor no dia 19 de maio de 2026, ou seja, o dia seguinte ao da sua publicação. A nova lei extingue direitos que existiam há anos, endurece requisitos que antes eram muito simples e cria uma exigência nova que ainda nem está regulamentada. Se você está planejando iniciar o seu processo ou se você achava que já tinha tudo aquilo que você precisava e por isso estava com o seu direito garantido, eu vou te contar nesse vídeo as 6 principais mudanças que você precisa ter em atenção. Se você não me conhece, eu sou Felipe Vigo, advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha, e aqui nesse perfil eu descomplico a lei para que você entenda sobre os seus direitos e possa se planejar sem cair em truques e armadilhas. Portugal recebeu, nos últimos anos, um volume de pedidos de nacionalidade que o sistema não estava preparado para suportar. Os prazos explodiram, as conservatórias ficaram sobrecarregadas e havia vias, como por exemplo a dos judeus sefarditas e também a dos ascendentes de nacional originário, que geraram um número de pedidos muito acima do que era previsto quando eles fizeram a legislação original. A resposta do legislador foi muito clara: apertar as regras, extinguir algumas vias e passar a exigir cada vez mais. Algumas dessas mudanças, confesso, já eram esperadas. Outras surpreenderam mesmo nós profissionais que acompanhamos a legislação bem de perto. Então, sem mais voltas a dar, vamos a ela, as 6 principais alterações. Tempo de residência. A primeira mudança afeta quem pede a nacionalidade pelo tempo de residência, o artigo 6º, número 1 da Lei da Nacionalidade. Até agora, o prazo era de 5 anos de residência legal. Com a nova legislação, nós temos uma diferenciação entre 2 grupos. O primeiro grupo é formado pelos nacionais de países da CPLP, nacionais da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu e também do Espaço Schengen, onde o tempo de residência necessário subiu de 5 para 7 anos. Já o segundo grupo é formado pelos demais países, aqueles que não estão no grupo anterior, onde o tempo de residência dobrou, subindo para 10 anos. Mas não é só o prazo de residência que muda, muda também a forma de contar o tempo de residência. Até agora, havia uma discussão imensa sobre como era feita essa contagem, especialmente sobre o tempo à espera da decisão da AIMA, enquanto o seu processo ainda estava em curso, se esse tempo ele poderia ou não ser contabilizado. A tão famosa nacionalidade pelo tempo da manifestação de interesse. Com a nova lei, a gente já tem a resposta e é um sonoro não. O tempo conta a partir da data da emissão do título de residência, o que significa que o tempo de espera pela resposta da AIMA já não é mais contabilizado. E não acabou por aí não, tem mais. Surge ainda uma exigência complementar e completamente nova: a aprovação em testes de cultura, história, símbolos nacionais e organização política do Estado português. Eu ainda vou falar sobre isso com um pouco mais de detalhe, porque aqui a gente tem um pormenor crítico sobre essas questões desses testes e que, se você está pensando nessa possibilidade, você precisa saber.
Bom, se até aqui esse vídeo já foi útil para você, então já sabe, deixa aqui o seu like e me ajuda a fazer chegar esse vídeo a ainda mais pessoas que também precisam dessa informação. Filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. Essa mudança afeta diretamente aquelas pessoas que residem em Portugal e que ou está para ter um filho ou planeja ter filhos aqui em Portugal. Antes, a gente tinha dois requisitos para que um filho de estrangeiro que nascesse em Portugal pudesse ter a nacionalidade originária, ou seja, no momento do nascimento. Bastava que um dos pais ou vivesse em Portugal com autorização de residência, independentemente do tempo que ele tinha essa autorização de residência, ou caso ainda não tivesse o documento de residência, vivesse em Portugal há pelo menos um ano. A nova lei torna isso muito mais exigente. Isso porque passa a ser obrigatório que pelo menos um dos pais tenha, no mínimo, 5 anos com título de residência válido no momento do nascimento da criança. Felipe, mas e se os pais não tiverem esse tempo de residência no momento do nascimento da criança? Não tem problema. A lei também prevê uma alternativa, mas aqui é uma alternativa mais restrita. Nesse caso, os pais vão poder fazer o pedido da nacionalidade para a criança quando um dos pais completarem os 5 anos de residência legal. Mas atenção que nesse caso o processo vai ser tratado como uma aquisição da nacionalidade portuguesa. E aqui a diferença não é só com relação ao enquadramento legal, não é só uma questão técnica. Muda também os critérios e até mesmo o procedimento que é seguido nesse processo. Netos de português. Para os netos de português, a gente tem uma boa notícia e uma novidade. A boa notícia é que o direito à nacionalidade por via dos netos ele se mantém. Ele não foi extinto e a gente ouviu alguns rumores por aí, mas isso não é verdade, é uma grande fake news. Agora, com relação à novidade, infelizmente nem sempre novidade é uma coisa muito boa, né? Isso porque aqui a novidade é que, para além dos critérios familiares que já eram necessários, passa a ser obrigatória também a aprovação nos testes de cultura, história, símbolos nacionais e organização política do Estado português. Até agora, essa exigência ela simplesmente não existia para essa via. A única exigência era a comprovação do conhecimento da língua portuguesa, que continua a existir, mas que é dispensado aquelas pessoas que sejam nacionais de um país de língua portuguesa. Isso significa que um processo de um neto que antes conseguia concluir sem ser necessário apresentar esses exames, agora, antes mesmo de apresentar o pedido, precisa já ter a aprovação nestes testes. O que já era demorado pelo longo prazo que ultrapassa o prazo previsto na legislação, inclusive, agora se torna ainda mais complexo. Você que está aqui me assistindo esse vídeo, você já tem o seu processo de neto em curso? Se você já tiver, comenta aqui embaixo quando que você deu entrada no processo, porque eu quero saber há mais ou menos quanto tempo que você está esperando pela sua decisão. Bisneto de português. O tema dos bisnetos é provavelmente um dos mais polêmicos dessa legislação. Isso porque, ao contrário do que muita gente fala por aí, não é uma inovação trazida pela legislação. O direito dos bisnetos à nacionalidade portuguesa, ele já existia na legislação anterior. Ele estava previsto lá no artigo 6º, número 6. Embora poucas pessoas soubessem dessa possibilidade e, obviamente, o processo já fosse complexo. Mas com essa nova lei,
esse caminho fica ainda mais difícil. Para os bisnetos, agora, passaram a ser exigidos dois requisitos cumulativos. O primeiro dos requisitos é apresentar 5 anos de residência legal em Portugal. E o segundo requisito é a aprovação nos testes de cultura, história, símbolos nacionais e organização política do Estado português. Ou seja, o bisneto que queira solicitar a nacionalidade, ele vai precisar fazer um planejamento migratório para Portugal, residir legalmente durante 5 anos e ainda será aprovado em testes específicos. É uma via que, na prática, ela exige uma mudança de vida e não somente um pedido com provas documentais. Já sabe então, né? Se você tem a ascendência portuguesa dos seus bisavós, essa é a realidade que a nova lei exige para que você possa fazer o seu pedido. Pais e avós de português originário. Essa é das 6 mudanças a mais definitiva e, sem dúvida, a que mais surpreendeu. A lei anterior previa que ascendentes de um português originário pudessem solicitar a nacionalidade portuguesa. E exatamente pela falta de limitação com relação ao escopo da lei, como eles falavam em ascendentes, não limitando tão somente a primeira geração ascendente, os avós também tinham presumida essa possibilidade do pedido. Com a nova lei, essa via é simplesmente extinta. Não tem mais alternativa. E atenção que a nova lei não trouxe um período de transição. Se você não tem o seu processo já entregue na conservatória, você já não pode mais fazer esse pedido agora. Para quem estava a considerar então esse caminho e ainda não começou o processo, vai sim precisar recalcular a rota e mudar os seus planos. Judeus sefarditas. O regime da nacionalidade para os judeus sefarditas, que foi criado em 2015 como um ato de reparação histórica reconhecendo a expulsão dos judeus que ocorreu no século XV, foi uma lei importantíssima com um impacto imensurável para muitas famílias que alcançaram a sua nacionalidade por essa via e para muitas outras que ainda têm os seus processos já entregues, mas ainda em análise. Com a nova lei, esse regime também foi extinto. E aqui tem um detalhe crítico que pode fazer toda a diferença entre você ainda ter a possibilidade desse direito ou não. Quem já começou o seu processo de estudo de genealogia sefardita na comunidade israelita de Lisboa, ACIL, ou na do Porto, ACIP, mas ainda não tem protocolado o seu processo de nacionalidade na conservatória, infelizmente perdeu o direito a fazer esse pedido com a entrada em vigor da nova legislação. Somente aqueles processos que já estavam entregues na conservatória é que vão ser analisados com base na lei antiga. Ou seja, o início do processo nas comunidades ele não equivale ao protocolo do pedido, e é exatamente aqui que faz a diferença entre o seu processo ainda ser analisado por essa via ou você simplesmente ter fechado essa porta para você e, quiçá, para os seus familiares. Essas foram as 6 principais mudanças ocorridas na legislação da nacionalidade portuguesa. Mas tem um detalhe em todo esse vídeo que ele vai atrapalhar a vida de milhares de pessoas. Os testes. Ao longo desse vídeo, eu mencionei várias vezes os testes de cultura, história, símbolos nacionais e organização política do Estado português. E agora eu vou te dizer o que eu ainda não vi ninguém explicar isso de forma tão clara. Esses testes, eles ainda não foram regulamentados. Ou seja, não existe nesse momento
um sistema formal que permite que você possa realizar esses testes e obter a necessária aprovação para você apresentar o seu pedido. Ok, Felipe, mas e aí? O que isso significa na prática? Isso significa que todos os pedidos que dependem da aprovação nesses testes, como hoje é o caso dos netos, dos bisnetos, os pedidos por tempo de residência, simplesmente não podem ser apresentados enquanto a gente ainda não tiver a regulamentação. Isso porque se esses processos eles forem entregues na conservatória sem essa comprovação da aprovação nos testes, correm um grave risco de serem, no final, indeferidos, exatamente pelo fato de não preencherem, no momento da entrega, todos os requisitos previstos na lei. Isso não é um detalhe, isso é o ponto que nesse momento vai literalmente bloquear que talvez você e milhares de pessoas, mesmo que já tenha toda a sua documentação em ordem, apresente o seu pedido de nacionalidade, obrigando que você precise esperar pela regulamentação antes mesmo de avançar. E correndo, obviamente, o risco de que os seus documentos, nesse tempo, simplesmente fiquem ultrapassados e você precise emitir todos eles novamente. Se você gostou desse vídeo e se ele foi esclarecedor sobre as principais alterações da Lei da Nacionalidade Portuguesa, não esquece de subscrever o canal e ativar o sininho. Quando a regulamentação desses testes for publicada, eu publico aqui de imediato para você também poder ficar sabendo.